Olá, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus, que tem como tema arrependimento e perdão. Teremos como texto base o Salmo de número 51. Na versão da minha Bíblia, diz assim: Ó Deus, tem misericórdia de mim por causa do teu amor. Lava-me de toda maldade, limpa-me do meu pecado. Purifica-me de todas as minhas culpas e apaga o meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e os meus pecados estão sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que detestas. Eu sei que o teu julgamento ao meu respeito é justo e reconheço que tens razão para me condenar. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Desde o dia do meu nascimento, tenho sido pecador. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira-me de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de prazer, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Fecha os teus olhos para não veres os meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me um espírito novo e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e faze que o meu espírito seja obediente. Então ensinarei aos pecadores as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua justiça. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios e tu não gostas de ofertas queimadas em tua honra. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, pois tu não rejeitarás um coração humilde e obediente. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então aceitarás os sacrifícios apresentados de acordo com a tua lei, e também aceitarás todas as ofertas em tua honra, e serão oferecidos touros novos no teu altar. Amém? Bem, este salmo é o registro do rei Davi, em um momento de grande agonia de sua alma após seu terrível pecado, dos crimes de adultério com Batseba e o assassinato de seu marido Urias. Davi olhou, cobiçou, adulterou, tentou esconder o seu pecado. Davi, apesar de ter usado de várias estratégias que a sabedoria humana lhe permitia usar, todos falharam diante dos olhos do Todo-Poderoso. Davi deu férias a Urias, deu um banquete e ofereceu bebida forte para Urias, para que ele voltasse para casa, dormisse com a sua esposa. Urias não foi, continuou aos pés da guarda real. Então Davi encomendou a morte do marido de Batseba para casar-se com ela e esconder a gravidez. Talvez aos olhos do rei Davi, tudo estivesse perfeito. Afinal de contas, as provas do pecado seriam aparentemente destruídas. Só uma coisa. Por um momento, Davi esqueceu que Deus vê todas as coisas. No livro de 2 Samuel, no capítulo 11, verso 27, diz: Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor.
Deus envia a Davi o profeta Natã, dando a Davi a oportunidade de confessar o seu pecado. E Natã chega contando uma parábola a Davi sobre o homem que tinha muitas ovelhas em seu aprisco, mas ia pegar a ovelha única de um homem e a roubava e a pegava para si. E ele questiona a Davi o que deveria ser feito a esse homem, e a resposta de Davi é categórica. Davi diz: este homem deve morrer. Categórica também foi a resposta do profeta Natã, que lhe disse: tu és este homem. Naquele momento, o rei Davi foi tomado de um sentimento de culpa, de horror, de pavor, e foi nessa condição que este salmo foi escrito. No momento em que Davi reconheceu o seu pecado, arrependeu-se e buscou, através do seu arrependimento, o caminho da restauração, da sua restauração e da sua comunhão com Deus. Enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida foi murchando, os seus ossos iam secando. A alegria da salvação ia se embora, porque a mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. E não há cura, não há libertação, nem restauração onde não há arrependimento. Às vezes, nós não entendemos o porquê que não conseguimos ter alegria em nada em nossas vidas. Mesmo tendo motivos para sermos alegres, não conseguimos alcançar essa alegria, vivenciar a alegria da salvação. Às vezes colocamos a culpa em toda e qualquer coisa, menos em nós mesmos. E com isso nós não percebemos que às vezes a razão de não termos a alegria é porque a mão do Todo-Poderoso está pesando sobre nós de dia e de noite. E por um único motivo, por Deus requerer de nós arrependimento, pedido de perdão e a busca por restauração e comunhão com Ele. Por um tempo, Davi escondeu o seu pecado, mas isso estava arruinando a sua vida. Então ele parou e de repente Davi se viu diante de um espelho. E aqui eu uso uma metáfora. Imaginem um espelho da alma, onde você se olha e você não se enxerga mais exteriormente. Você olha para esse espelho e você consegue ter uma visão do que você verdadeiramente é por dentro. É assim que Deus nos olha. É assim que Deus nos enxerga. Jesus enfatizou isso quando falou sobre os fariseus. Que nós não fôssemos como os fariseus, que alongavam as suas franjas, mas eram semelhantes aos sepulcros caiados, ornamentados por fora, mas por dentro escondiam a podridão dos ossos. Às vezes nós temos exteriormente todo o estereótipo de servos de Deus, mas por dentro escondemos a maledicência, a corrupção, a perversidade, o engano, obras da carne que impedem que demos frutos do Espírito. A convicção do pecado é o primeiro passo para a restauração. Não há esperança de perdão e restauração enquanto você e eu não reconhecermos os nossos pecados. Para de olhar para os outros. Não julgue, nem culpe os outros. Seja honesto com você mesmo. Para de argumentar e de se justificar. Faz como Davi. Olha-se no espelho intrínseco, o espelho
do céu que não enxerga o exterior, o espelho que é capaz de te mostrar a tua alma. Faça como Davi. No verso 3 ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Faça como o filho pródigo que se prostrou diante do pai e disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. E acredite, o inimigo de nossas almas, o mundo, fará qualquer coisa para impedir que você encare a si mesmo. As pessoas tentam preencher seus vazios em cinemas, em programações de fins de semana, trabalham a semana inteira para dedicarem o sábado e o domingo à diversão. E dizem assim: mas eu trabalho a semana inteira, eu tenho que ter tempo para minha família. Concordo? E o seu Deus? Durante a semana você não tem tempo, porque você trabalha o dia inteiro e quando chega em casa, você tem um terceiro expediente, que é a sua casa. E isso é bíblico. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. Mas aí você tem o fim de semana que não tem mais o trabalho e você não consegue dividir o que é da sua família em um tempo para Deus. E tenta argumentar-se, justificar-se diante de Deus. Eu não vou, eu não posso, eu não faço por causa disso. Não há justificativas. Não há nada que justifique as nossas faltas para com Deus. Porque quando as adversidades surgem, é incrível como aparece tempo para tantas coisas. Não se engane, Deus não é menino e não se deixe escarnecer. Olhe para dentro de si mesmo e veja no seu oculto quem verdadeiramente você é. E você, às vezes, isso é uma tendência de nós, seres humanos. Quantas vezes nós não maquiamos a nós mesmos? Criamos uma falsa verdade a respeito de nós mesmos e passamos a acreditar na verdade que nós criamos. Nós criamos falsas verdades, pseudo-verdades, de que somos íntegros, justos e que todos são culpados, menos você. Você é vítima, você é a vítima. Você não tem participação alguma. Todos erraram, você é a vítima. Será? Será mesmo que sempre somos vítimas e o mundo é sempre culpado? Porque há uma grande tendência infeliz no mundo cristão. As culpas são do diabo, sempre do diabo. Nunca são do homem que usa mal o seu livre-arbítrio. Ou pior, há pessoas que se revoltam contra Deus. Todos podem ter culpa. Deus, o diabo, você não. Você não tem culpa. Os dias são maus. Não há mais tempo para vivermos um cristianismo farisaico. Não há mais tempo para maquiarmos, para criarmos estereótipos e mascararmos o que está nu e patente diante dos olhos do Todo-Poderoso, que com os seus 7 olhos consegue alcançar toda a terra, como está escrito em sua palavra. O segundo passo para a restauração é o reconhecimento da natureza que nós temos
E Davi usa 3 palavras para resumir essa natureza. A transgressão, que significa, no dicionário, rebelião, o ato de revoltar-se contra uma autoridade. Davi admite que foi rebelde, que deixou sua própria vontade prevalecer, que foi governado pela sua própria lascívia. Davi fez o que a sua própria consciência reprovava. Foi um ato de desobediência, uma violação contra a autoridade divina. E quantas vezes nós não cometemos atos contra Deus conscientes? A Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas o que dizer, como justificar um pecado, um erro cometido conscientemente? Uma outra palavra que Davi usa é a iniquidade, que no dicionário significa perversão, algo sujo, indigno. Aqui eu faço um convite para que possamos examinar os nossos próprios corações. Será que nele não há coisas pervertidas? Ciúmes, inveja, malícia, lascívia, impureza. A terceira palavra que Davi usa é pecado. Pecado significa errar o alvo. É estarmos fora do propósito divino. O terceiro passo da restauração é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Davi resume o seu pecado dizendo que pequei, contra ti somente pequei. Davi era consciente que havia pecado contra ele próprio, contra Batseba, contra Urias, contra as famílias, contra a nação, contra os homens que foram mortos em batalha. Mas ele resume tudo dizendo que pecou contra Deus. Por que contra Deus? Porque sempre que pecamos contra alguém, estamos pecando contra algo que Deus criou. Deus criou esse alguém. Estamos ferindo alguém amado por Deus. Davi violou sua consciência, desobedeceu a palavra, ultrajou a santidade de Deus, pisou a graça divina, desprezou a bondade de Deus. Sempre que pecamos, nos insurgimos contra Deus. O quarto passo para a restauração é o reconhecimento que não temos nenhuma desculpa nem direito de nos justificar diante de Deus. Davi diz que não há defesa. Ele diz: eu sei que o teu julgamento a meu respeito é justo e reconheço que tens razão para me condenar. Davi reconhece que nada tem a pleitear a seu favor. Entenda uma coisa. Enquanto você tenta se justificar, você não alcançará o estágio do arrependimento. O arrependimento é, sobretudo, o reconhecimento de que você não merece nada além do juízo. É como aquele publicano que bate no peito e diz: ser propício a mim, que sou pecador. Para de tentar se justificar. Mas eu pequei, eu fiz isso porque alguém fez aquilo. Isso não foi uma ação, Senhor, foi uma reação. Eu só fiz isso porque alguém fez aquilo. Para de hipocrisia. Chega disso. Neste dia, Deus nos convida a tirarmos nossa própria máscara, a nos
assumirmos dentro daquilo que nós somos, a nos enxergarmos, a nos permitirmos nos enxergar como Deus nos enxerga. É com isso que temos que nos preocupar. Não é com uma forma que o outro nos enxerga ou como você quer se enxergar. Nós temos que nos preocupar em como Deus nos enxerga e estarmos abertos para pedirmos a Deus que tire as escamas de nossos olhos para que nós também possamos nos enxergar como Deus nos enxerga, para que possamos chegar ao estágio do arrependimento, a busca, o pedido de perdão e a busca pela restauração e reconciliação com o próprio Deus. O último passo da restauração é reconhecer que a nossa natureza é essencialmente má. Isso está no versículo 5. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo exterior a ele. Não foi a beleza de Batseba que o seduziu. Foi a impureza de seu coração. Não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está corrompido. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou. O meu maior problema sou eu mesma. São as minhas próprias corrupções. O nosso coração é uma fábrica de iniquidade. É dele que procedem os maus desígnios. Não é o mundo, é o meu coração. Não é simplesmente a pornografia que está ao nosso alcance, é o nosso coração que abriga a lascívia. Não é a guerra, é o coração que abriga a perversidade. Não é a injustiça social, é o coração que abriga a avareza. Quando você percebe esta verdade a seu respeito, a única coisa que você pode fazer é clamar como Davi e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. É preciso esse anseio, esse profundo anseio pelo perdão de Deus. É preciso ter profunda consciência de seu estado e condição. Davi aqui demonstra seu desespero, ele não podia fugir da situação. Ele estava encurralado pelas cordas de seu próprio pecado. Davi, apesar de ser rei, rico, poderoso, famoso, agora nada daquilo lhe satisfazia mais. Ele estava quebrado, doente, aflito, definhando, os ossos secando, seu vigor murchando. Seu choro era abundante, sua alma estava de luto. Por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso pesava sobre ele. Faz uma reflexão agora. Será que o estado em que você se encontra agora é mesmo culpa do mundo? Ou será que os motivos estão ocultos dentro de nós mesmos? É necessário termos a consciência, como Davi teve, de que necessitamos de Deus, inteira e integralmente. Davi era consciente que tinha pecado contra Deus e que precisava reconciliar-se com Ele para que ele tivesse de volta a alegria que antes ele tinha e agora ele já não sentia mais. É necessário que busquemos dentro de nós o que está mais oculto e confessarmos a Deus e pedirmos a Ele que ponha em nós o que Davi pediu nos versos 10 e 11. Ele diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me um espírito novo e firme. No verso 11 ele diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que só poderia estar na presença de Deus se ele tivesse um coração puro. E como o seu coração havia se corrompido
como a sua consciência não estava pura diante de Deus, ele pedia desesperadamente a Deus que lhe desse um espírito novo e firme, para que ele não pecasse mais, e um coração puro, porque o que ele tinha dentro dele tinha sido corrompido por suas impurezas. Talvez o que Deus mais espere de nós seja que nós entendamos que nosso coração é enganoso e corrupto. Não podemos confiar em nós mesmos. Davi percebe que não dá para fugir de Deus. O mesmo Deus que o enxergou quando tirou do curral das ovelhas para ser rei sobre Israel, porque ele viu o seu coração, era o mesmo Deus que estava enxergando como estava o coração de Davi agora. Não adianta fingir, nem usar máscaras. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Nós não temos a capacidade de mudarmos a nós mesmos. O problema de Davi não era Batseba, era o seu coração. Não era o mundo, era o seu coração. Ele sabia que um coração puro não é sugestionado, não é indisciplinado, porque o coração puro está em Deus. E só Deus pode dar um novo coração. Só Deus pode nos mudar. E essa operação é sobrenatural. Os resultados do verdadeiro arrependimento são alegria, júbilo. A alegria que Davi pedia de volta. A alegria de Deus, a alegria da salvação. A alegria que o pecado é capaz de roubar. O desejo de viver para a glória de Deus, testemunhando para as demais pessoas as maravilhas divinas. Davi quer agora viver para agradar a Deus e não aos seus próprios desejos. Em vez de ser pedra de tropeço, ele desejava ser instrumento de bênção para os outros. Davi não quer mais viver nas trevas, ele quer revelar aos outros a luz de Deus. Entenda que aquele que é perdoado não se contenta em apenas ter a bênção para si, porque isso é uma atitude de egoísmo. Ele quer, ele anseia, ele tem sede de ser portador dessa bênção, da salvação, do arrependimento, da reconciliação do homem para com Deus, para os outros também, que isso alcance outras vidas, mesmo que essas outras vidas tenham lhe feito mal. Eu desejo a todos que esta mensagem possa ter alcançado aos corações, como alcançou ao meu, e que a paz, que excede todo entendimento, possa imperar dentro de cada um de nós. A paz do Senhor a todos.